Spider-Man 3 é considerado por muitos o pior jogo lançado do Teioso. E realmente, sua versão de PlayStation 3 e Xbox 360 é algo incrível de ruim. Olha isso aqui, meu irmão. E se eu disser pra vocês que o jogo tem uma versão que é melhor até mesmo que o Spider-Man 2 do PlayStation 2? Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo nós iremos analisar o Spider-Man 3 na sua versão de PlayStation 2, que pra mim é a sua melhor versão do game. Spider-Man 3 foi lançado em maio de 2007 e o jogo para as plataformas principais PlayStation 3, PC e Xbox foram desenvolvidos pela Treyarch. Já suas versões restantes de PlayStation 2, PSP e por aí vai pela Vicarious Visions. A história segue o terceiro filme do Tobey Maguire. A história segue o terceiro filme do Tobey com algumas adições para o enredo, porém o desfecho no geral é o mesmo. Aqui nós teremos, além do Duende Verde, o Homem-Areia e o Venom, também o Lagarto, Kraven, Morbius e Shrek. Não é o Shrek, é Shrek. Que nome complicado, hein, velho? Realmente o jogo tem tramas que adicionam a do filme, o que faz ele ter um gostinho de novidade e nos mostra também as possibilidades que o filme poderia ter em seu futuro nos cinemas, que seriam interessantes ver nas telonas, né, velho? O Spider-Man 4. Cara, seria um filme animal, né? A jogabilidade do jogo é simples e bem fluida, principalmente quando nós estamos soltando teia pela cidade. E tem um sistema de progressão bem bacana. Agora pensa no Spider-Man de 2018, do PlayStation 4. Agora você pega esse jogo e reduz o escopo dele. Você tem o Spider-Man do PlayStation 2. É sério. E aqui não tem segredo, né? Esse jogo do Homem-Aranha segue a mesma estrutura dos outros jogos do Homem-Aranha e funciona bem, né? Uma estrutura já bem estabelecida nos joguinhos eletrônicos. E Homem-Aranha 3 tem muitos pontos positivos, começando pela sua movimentação, que é muito boa, flui muito bem e realmente é bem gostosinho de jogar. E nisso o jogo tem um sistema de progressão bem competente, com uma árvore de habilidades e que vai melhorando o seu personagem no decorrer da sua jogatina, que é um baita ponto positivo, pois traz a variação na gameplay. E com isso nós já somamos com o combate, que possui uma bela variação de combos. O combate aqui é superior ao do Ultimate Spider-Man de PlayStation 2. E fora também que nós temos a transformação de Symbiote, que aumenta e muito os nossos atributos, e o Peter fica muito forte. Sério, ele fica fortão, mano. E é muito legal quando você pula de uma certa altura com o Symbiote, você destrói o chão, e que é um detalhe bem interessante. E ele é muito mais agressivo também, né, fazendo jus à sua transformação. E o único problema aqui dessa forma é que conforme você bate no jogo, você aumenta, vamos dizer, sua barra de frenesi, vamos traduzir assim, e aí você consegue soltar um especial. Já na forma Symbiote, você tem que voltar à sua forma normal, senão a maldade vai te consumir. E aí você tem que voltar, senão você morre e começa a perder vida, que é um baita ponto negativo, porque, cara, na hora que você começa a ficar agressivo, o negócio é doido, porém a tela vai ficando toda escura e aí esquece, você tem que destransformar, não tem jeito. E pra você transformar de novo, você tem um timer ali, você tem que esperar zerar, então você meio que vai ter que ficar variando entre transformar e destransformar. Quick Time Events, cara, isso daqui eu amo demais. Pra mim é uma das melhores coisas que o mundo dos games tem, porém usado na medida certa. E Spider-Man 3 faz isso muito bem até, tem vários Quick Time Events e que funcionam bem, tá? Principalmente nas Boss Battles. Vamos dar destaque aqui pra Boss Battle do Peter contra o Duende Verde, que é bem legal, é bem gostosinho e tem um Quick Time Event que funciona. E eu queria dar um adendo aqui pro Quick Time Event, porque eu acho que ele é um elemento muito importante no mundo dos games. Ele é o aumento da concentração e da interatividade com a cena do jogo. É muito interessante como ele consegue juntar uma cena, uma cutscene mais cinematográfica
gráfica da gameplay e deixar ela interativa, e funciona isso muito bem, e vários jogos conseguem fazer isso de forma excelente. Tem uns que abusam disso? Com certeza, mas God of War, a franquia Naruto Ultimate Ninja Storm, por exemplo, fazem isso muito bem e é uma interação absurda. E as lutas contra os bosses aqui tem uma pitada de criatividade e são bem legais. Tem a luta contra o lagarto, que é muito bacana, né? Você tem que fazer um segura peão lá, né, com ele. Sempre tem uma interaçãozinha pra você fazer, sempre tem os Quick Time Events. Sério, esse jogo ele funciona muito bem, cara. Mas nem tudo são flores para o jogo do nosso herói da vizinhança. Um dos principais problemas desse jogo é que ele é curto e você vai ficar com um gostinho de quero mais. Porque conforme você vai evoluindo o personagem, mais divertido a gameplay vai ficando. E assim, mais possibilidades você vai tendo, tanto na questão da movimentação, do combate e por aí vai. E é um jogo baseado no filme da época, então jogos nesse tempo eram mais curtos mesmo, então você zera ele ali numas 3, 4 horinhas, que também não é ruim, é aquele joguinho pra você zerar na tardezinha de domingo, na tranquilidade, pra se divertir mesmo, sem muito compromisso, sem esquentar muita cabeça, então é um ponto positivo. Mas assim, é um ponto positivo, mas é negativo porque o jogo ele é divertido e você quer mais e mais conteúdo sobre ele. Aí você fica naquele, é ruim porque eu quero mais, entendeu? É ruim porque é bom e eu quero mais, mas não tinha. E aí ficou ruim mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Outro ponto aqui é a repetitividade das missões. Meus amigos, você vai tirar muita gente de caminhão, você vai tirar muita gente da lata do lixo. Cara, essas missões de resgatar as pessoas vêm a torto e a rodo. Eu nem sei se é assim que fala, ou é a torto e a direito. Enfim, acho que vocês entenderam, tem bastante. E assim, as missões são bem repetitivas, né? E claro, naquela época você não tem que cobrar muito, porque era o padrão da época, você não tinha muita variação das missões. Era basicamente a mesma coisa, você lutar contra a gangue, você resgatar, fazer as corridas. Mas assim, elas se repetem, porém, elas conseguem ter até um dinamismo, porque eles conseguiram fazer de um jeito que case com as missões principais e secundárias, fazendo com que não fique tão enjoativo. Conforme você vai avançando no jogo, ou você tá explorando o mapa, aparece a missãozinha, você vai lá e faz, ou tá perto. E você tem várias abordagens pra fazer dentro do jogo e funciona bem, tá? Não é ruim, funciona legal. E tem muitos elementos aqui que se você vê que a Insomniac usou desse jogo no Spider-Man de 2018. Por exemplo, no jogo do Spider-Man de 2018, a gente tem umas partes do jogo que ele meio que dá uma pausa na missão principal pra gente fazer algumas missões secundárias, explorar a cidade. E com isso, você não tem missão principal. Aqui nesse jogo acontece a mesma coisa. Então assim, a estrutura do jogo está presente nos jogos atuais do Homem-Aranha. Como eu falei, é uma estrutura que funciona pro nosso amigão da vizinhança, o famoso Homem-Piranha. Outra coisa que enche o saco também é os loadings, né? O jogo ele tem load pra caramba. E se você é da época do PlayStation 2, meu amigo, você passou perrengue com isso daí. Imagina aí você comprando esse joguinho na banquinha e aí você tá jogando e o load fica infinito. Ele simplesmente não funciona mais o jogo. É a mesma sensação de você tá jogando God of War 2 e aí você chega na parte do Icarus e não funciona mais. É complicado. Mano, quando acontecia isso aí era tristeza. Aí você tinha que comprar o jogo outras vezes até achar uma mídia que pegasse aquela parte, né, que funcionasse. Cara, quem nunca passou por isso, velho, na época do PlayStation 2? Não é possível, cara. Acho que todo mundo passou por essa situação aí com algum jogo. Mas eu acho que isso devia acontecer pelo fato dos discos serem na versão Jack Sparrow. Talvez muitas e muitas cópias do mesmo disco, ou fizeram cópia de um disco riscado, e aí aconteceu essas merdas. Mas era um alívio quando você achava uma mídia que funcionava e não travava o jogo. Era triste, viu? E Spider-Man aqui tem bastante loading. É um mal da época também. Um jogo que você vê que não tinha tanto load assim foi com God of War.
que funcionava muito bem, cara. O que eles fizeram com o loading desse jogo é absurdo, ainda mais na época do PlayStation 2. Absurdo demais. Em relação à interface do jogo, ela passa aquele ar de modernidade dos filmes do Sam Raimi. Aí eu achei interessante como a parte da interface se comunica com os filmes. E eles conseguiram fazer isso muito bem e transmitir isso para os menus do jogo. É um trabalho muito bem feito, é um detalhe simples, mas é um negócio que você vê que os caras pegaram a essência realmente daquele universo dos filmes. E digo mais, a interface usada na versão do PlayStation 2 é muito mais bonita do que a interface usada na versão do PlayStation 3. É muito melhor. Cara, como pode, né? Nessa época ter jogos com versões diferentes e a versão que é pra ser inferior é a melhor. Absurdo. E fora isso, a jogabilidade é super fácil de você pegar. Ela tem uma progressão bem tranquila, bem de boa mesmo, uma curva de aprendizagem tranquileba, cara. Funciona bem mesmo. Olha, um dos acertos desse jogo aqui é a sua excepcional trilha sonora. Tem trilha sonora muito boa. E a trilha sonora desse jogo é muito bacana e eu acho muito bom, como eu falo em várias outras análises aqui no canal, como a trilha sonora é muito importante, cara. O som no jogo, ele é muito importante porque ele é um dos elementos que dá vida para aquele universo. E aqui em Spider-Man 3, a trilha sonora é fenomenal. E claro, né, como um jogo de PlayStation 2, ele tem seus probleminhas no áudio, mas assim, são problemas da época, não tem muito que a gente cobrar. Eu acho que muitos dos problemas são de compressão, né, para você colocar tudo ali na mídia na época, mas funcionam bem, tá? Tem uma qualidade muito boa. Tem que dar um desconto também, porque eu joguei ele na versão PlayStation 2 Pro, então tem um problema aí do PlayStation 2 Pro. Às vezes o áudio não funciona tão bem, não é verdade? Spider-Man 3 em sua versão de PlayStation 2 consegue fazer uma boa entrega se compararmos à bomba que foi a sua versão de PlayStation 3, Xbox e PC. O jogo consegue ser divertido e com uma boa progressão. É um jogo tranquilo, o joguinho de tarde de domingo. E aqui também você pode ver minhas outras análises aqui no canal. Eu analisei também o Ultimate Spider-Man de PlayStation 2, então se você é novo também se inscreve aí que a gente tá chegando nos 5.000 inscritos, bora lá e deixa esse likezão aí. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.